vamos ter as manipulações. Enquanto o doji estiver acima da média de 8 semanal, tá tudo tranquilo. É tendência de continuação de alta, na minha opinião. Então, nessas quedas que acontecem, né? Na verdade, nada mais é do que uma excelente oportunidade para comprar mais, tá? Então, assim, por enquanto, tendência de alta segue tendência de alta no gráfico diário, segue tendência de alta no gráfico mensal, que é o gráfico mais poderoso, na minha opinião, que é o gráfico que a tendência não é o gráfico mais poderoso, a tendência mais poderosa para confiar em uma continuação de alta de longo prazo. E nós temos só faltando agora a tendência semanal, é isso que falta para o Bitcoin. A gente precisa romper esta resistência, tá? E geralmente ela não consegue romper de primeira, ela faz batendo cabeça, tá? Então ela bate cabeça nesta região de 54 mil dólares, e desde que seja uma acumulação, desde que seja uma lateralidade, né? Desde que ela evolua segurando resistência após resistência, não perdendo fundos do mensal anterior. Então, você pega o mensal aqui, você traça a mínima do último mês, né? Então, não perdendo a mínima do último mês, que é a região dos 38 mil dólares, 39 e 38 mil dólares, não perdendo a mínima do último mês, está safe, você ainda está numa tendência de alta dentro do mensal, com um dia fatídico de realização de lucro por parte de investidores do mercado, tá? Então, por enquanto, seguimos em tendência de alta. Ainda não vi um volume vendedor preocupante, tá? Ainda não vi um volume vendedor preocupante. É um volume um pouquinho acima do normal dos outros dias, em relação aos outros dias, mas nada demais. Ainda não configura, na minha opinião, um topo muito forte. Não é um topo com um grande volume vendedor. Isso seria só se tivesse mais venda do que aconteceu. E sim, o mercado ainda tem grandes players, grandes investidores que conseguem manipular o mercado na condição de vender caro e recomprar mais embaixo. Até porque tem muitos investidores que têm hold de Bitcoin desde 2011, 2010, desde 2011, 2010 e 2012, que foram os caras que conseguiram Bitcoin a centavos, a alguns dólares, alguns poucos dólares, e esses caras conseguem sim, de forma organizada, manipular o Bitcoin. Então, para mim, Bitcoin sempre será volátil desta forma, não vai mudar, tá? Porque muitos desses holders são detentores e eles também ainda conseguem fazer esse tipo de movimento de venda, realização de prejuízo, e vocês podem ver que aconteceu em 1 minuto, né? Aconteceu, aliás, em 5 minutos, eu acho que a queda, tá? Então, veja como a venda, né? Eles conseguem engatilhar um pânico rápido, né? De uma queda de 10% em um gráfico de 5 minutos, né? Então, em poucos minutos, nós tivemos uma grande queda. Se a gente pegar aqui o gráfico de 2 minutos, na verdade foi em 3 minutos. Não, foi em 5 minutos. 5 minutos nós tivemos uma grande queda aí, uma grande queda de 10% no preço do Bitcoin, e agora nós estamos tendo a calmaria, né? Na verdade, essa manipulação aqui, ó, no Bitcoin, ela é extremamente visível em várias vezes da vida do Bitcoin, tá? E várias vezes acontece esse tipo de movimento. Você pode ter certeza que depois desse movimento de hoje, muita gente que estava nos mercados futuros começou a colocar short aqui, ó. Começou a alavancar apostando em venda e colocando o liquid aqui em cima, tá? E são justamente esse tipo de ordem de futuros em short que são liquidados no futuro e que no futuro serão obrigados a recomprar Bitcoin mais caro do que eles especularam, fazendo com que o preço tenha uma alta violenta quando chega nessa zona, tá? Então, esse tipo de manipulação ele é bem comum no Bitcoin, isso desde 2018, 2017, aí que eu operava mercados futuros na BitMEX. Eu já enxergava isso acontecer com muita naturalidade. E eu acredito que o Bitcoin vai conseguir se segurar nessa região dos 43 mil dólares, possivelmente até pode perder por algum período de tempo, por um período breve de tempo, a média de 8, né? Então vamos dizer que amanhã continuasse a ter um pouco de despejo. Na minha opinião, em algum momento ele vai conseguir se segurar no suporte mais forte e vai voltar a subir. Quiçá se ele já não o fizer agora, né? Então, quiçá se ele já não o fizer a partir do gráfico de 4 horas, ter o famoso barra de inversão, a barra de inversão verde,
que começa a fazer com que o preço tenha uma recuperação em V e evolua a partir desse ponto em triângulo simétrico, acumulação nas próximas várias horas aí, né? Para o preço continuar subindo, tá? Então, geralmente tende a ter, depois de um choque, o que acontece, né? Isso aqui é como se fosse um acidente de trânsito, né? O que acontece no acidente de trânsito? Eu pensava, meu Deus do céu, cai, Samu! Então, acontece o acidente, o crash, né? Acontece, pá! Estoura. Aí, chama mamãe! Eu estou com a perna machucada, mamãe! Eu bati! Vem aqui me visitar, pelo amor de Deus, faz um chá pra mim! Isso! Chá de camomila! Erva doce! A porra toda! Exatamente! Tô com a perna quebrada aqui, mamãe! Aí você fica com... Aí como bate o volante, fica com as patinhas que nem o T-Rex, né? Fica assim, mamãe, estou com as patinhas quebradas, mamãe, veja isso aqui, mamãe! Olha só, não consigo fazer isso aqui, ó! Ai, meu Deus! Aí o que acontece? Depois do acidente, rola a calmaria. Primeiro, aglomeração de pessoas, que é exatamente aqui que está acontecendo nessa live. Nós temos 7 mil curiosos do acidente de trânsito, exatamente isso que acontece, né? Essa live nunca colocou 7 mil pessoas, mas como rolou um acidente de trânsito no mercado cripto, nós entramos com um monte de gente, os curiosos, né? O que acontecendo aí? Aí, policial, o que tá acontecendo aí? O cara morreu? Ah, não? Ah, já chamou a mãe? Ah, chamou a mãe, que interessante. Aí chega um monte de policial, né? Alô, câmbio, sim, ele tá bem, tá só com a patinha quebrada aqui, parece um T-Rex, mas tá tudo certo, beleza? Um abraço, valeu. Então, o que acontece? Chega um monte de bando de curiosos, então vocês são um bando de curiosos, beleza? Todo mundo aí deveria estar na rua protestando, não, sacanagem, né? Ainda bem que vocês têm mais o que fazer do que sair na porra da rua, no meio da chuva, protestar a favor de um político viado, né? Essa é a merda. Então, o que acontece? Nós temos o acidente, e depois do acidente, o que vem? Ei, safado. O que vem depois do acidente? Ah, não fez o curso mais Bitcoin? Link na descrição, café, cupom 50 para você aprender a lidar com as quedas e os acidentes satânicos aí deste mercado insalubre, tá? Então, cupom café 50, exatamente. Sim, eu sou antiético de vender, começar a vender curso. Eu sou tipo o tiozão do panfleto que aparece no meio do acidente de trânsito e começa a te empurrar um panfleto para você comprar coisa lá na Casas Bahia, exatamente. Então, o que acontece? Aproveita a aglomeração para vender, exatamente. Então, o que acontece? Nós temos o acidente de trânsito, nós temos a calmaria agora, tá? Depois do evento, então, começa a se juntar os cacos, toma um chá de camomila, bem tranquilo. Aí o preço começa a ficar mais relaxado, você começa a relaxa. Então o cara pega o cara que tava acidentado assim, ai, mamãe, obrigado. Peraí, deixa eu tomar uma chá aqui. Ah, mamãe, obrigado por me salvar, mamãe. Ai, calma, relaxa. Calma, foi só um susto, pelo amor de Deus, foi só um susto. Chama a vovó a fazer um bolinho, uma nega maluca pra ti, rapaz. Relaxa, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos esses acidentes, nós temos agora movimentos que tendem a ter uma queda de volume acentuada e uma lateralidade, tá? Uma lateralização. Vai começar o mercado a querer lateralizar, vai ficar confuso. Será que devo vender? Será que eu devo comprar? Abaixo da média? Não sei. Bom, na dúvida, sigo o meu setup, eu sou fiel ao meu setup, né? Sigo comprado em todos os meus ativos e altcoins aleatórias, shitcoins incluídas. Acima da média de 8, estou comprado. Se ela vir abaixo da média de 8, eu vou ver por quanto tempo ela fica, se ela consegue se afastar. Se ela retoca a média de 8 e começa a se afastar de novo, aí sim eu começo a pensar em vender, tá? Então eu não faço nada agora, eu só simplesmente observo o movimento, vejo a coisa acontecer, vejo o SAMU buscar a galera e voltando. Eu vejo o ônibus da Zâmbia, sabe o ônibus da Zâmbia é o seguinte, a galera lá da Zâmbia tem o tamanho desse cano aqui no meio das pernas, tá? Então a gente vai ter que ver, a gente tá vendo a praia, a gente tava no meio da balada da praia, curtindo a festa, todo mundo ficando rico,
Chama os amigos piramideiros aí, todo mundo fazendo cruzeiro de pirâmide financeira, tá? Praticamente uma balada. Até que chega na costa lá da praia, onde o cruzeiro vai estacionar, chega o ônibus da Zâmbia, né? E aí no ônibus da Zâmbia nós temos aí vários jovens, né? Descendo do ônibus desse jeito, né? Acobertados, lógico de passagem, e ameaçando abrir o cobertor. Né? Então, por enquanto, tá tranquilo. E já tá cheio de gente assim, já tá cheio de fofa, né? Usando short, falando assim: vem em mim, pode shortar. Vem que o pai aguenta. Então, o que acontece? Por enquanto, não vamos shortar, não vamos fazer nada, vamos ficar quietinho na maciota, tá? E vamos ver como vai ser o comportamento do preço abaixo da média de 8, se vir abaixo da média de 8, tá? Quiçá pode servir como principal suporte mais forte para o preço continuar subindo e começando a querer liquidar toda essa galera que está shortando aqui, empurrando novamente, conseguindo, talvez sendo o combustível para o preço conseguir romper os 54 mil dólares por unidade, tá? Então, por enquanto, a tendência segue sendo de alta. Por que segue sendo de alta, fofas? Por causa dos topos e fundos ascendentes, né? Então, nós temos topos, nós temos uma forte tendência de alta vigente aqui, com o preço se afastando da média de 8, e agora foi a primeira vez que ela conseguiu se aproximar. Geralmente, quando ela se aproxima, o suporte mais forte consegue ser a média de 8, tá? Ela consegue se manter aqui, e muitas vezes ela consegue manter a estrutura de alta, acredite se quiser, ela consegue manter a estrutura de alta apontando sozinho para nós a principal zona de compra, tá? Muitas vezes isso já aconteceu, tá? Então aqui a gente também teve uma ameaça de derretimento dos preços aqui, a gente pode até voltar no passado. Tivemos também o mesmo tipo de comportamento do preço, né? O preço começou a reagir à aproximação da média de 8 semanal, tá?